Nossos irmãos agora para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. E nós leremos até o verso 10. Na realidade, nós vamos até o verso 11. Salmo 51, os irmãos possam estar acompanhando aí o que diz a palavra do Senhor. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão dos tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém? Senhor, mais uma vez estamos colocando os nossos pensamentos diante do teu altar, clamando para que o Senhor venha falar conosco. Que aquilo que for falado aqui seja realmente inspirado por ti, Senhor. E também seja importante na vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Fale comigo, fale com cada irmão, que saiamos daqui realmente alimentados e prontos para sermos teus servos por onde andarmos. Perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar aqui o nosso tema. E eu gostaria que os irmãos pudessem entender aí essa mensagem que nós estamos colocando aqui, a confiança inabalável na providência divina. A imagem que foi colocada aí nesse texto, nessa tela, mostra uma pessoa ali de joelhos, com uma ação de estar buscando a Deus em todos os momentos. E aqui, irmãos, nós estamos trazendo, através dos textos que vamos ler aqui, vamos comentar com os irmãos, está relacionado exatamente nós estarmos falando com Deus e sempre crendo, tendo essa confiança inabalável na providência divina. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Assim diz a tua palavra. E nós estamos aqui agora pedindo que os irmãos entendam e leiam comigo aqui. Eu sei que tem algumas letrinhas aí que vai ser difícil para ler aqui, mas eu vou acompanhar e vou ler aqui com os irmãos. Nós temos 3 textos que estão colocados aqui. Hebreus 10, 23, Hebreus 11, 1 e Romanos 10, 17. E o primeiro texto está assim definido. Deixa eu ver se está mudando aqui. Não está mudando. Ah, mudou? É verdade. É que esse daqui está aí. Aqui tem que ser no dedo. Então, o texto que está escrito aí, ó, irmãos, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Então, quando nós estamos falando desse Deus fiel, que está olhando por cada um de nós.
Às vezes nós não entendemos as coisas que nos acontecem no dia a dia. Às vezes não compreendemos as dificuldades, os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, que ela pede que você esteja se apegando com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu, ele é fiel. O que nós esperamos é exatamente estarmos um dia na presença do Senhor. Concorda comigo, irmãos? Essa é a esperança que nós temos. E queremos estar um dia na presença do Senhor. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa fé. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, não conseguimos ver. Isso é fé, acreditar que realmente Deus está no comando de todas as coisas na nossa vida. Por mais problemas que tenhamos, por mais lutas que venhamos a ter, Deus está no comando das nossas vidas. Eu costumo sempre dizer, se nós estamos aqui é porque Deus tem sustentado a nossa vida, amém? É isso mesmo, Deus tem sustentado a vida de cada um de nós. E a Bíblia também nos fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós precisamos ter esse ânimo, acreditar que mesmo Jesus sofrendo por tudo que passou, ele morreu por mim, morreu por você. Ele sofreu tudo isso por nós. Então vamos acreditar realmente naquilo que nós estamos ouvindo e lendo aqui na palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Terceiro texto aí é Romanos 10:17, que está escrito assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, que é o que nós temos aqui na nossa frente, a palavra de Deus. Quando nós lemos, o nosso coração é tocado. Quando nós lemos, nós ouvimos a voz de Deus falando conosco. E os nossos caminhos são todos acertados perante o Senhor. E quanto mais nós obedecemos ao chamado do Senhor, mais nós estaremos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Irmãos, continuando aqui, eu gostaria de deixar aqui com os irmãos alguns textos também sobre essa confiança inabalável. O que significa inabalável? Que não se abala. Nós precisamos ter confiança realmente firme na promessa e na providência de Deus. Quando Deus fala, ele fala pela verdade. Ele fala a verdade, ele não fala mentiras. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Está escrito aí no texto aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes nós já lemos na palavra de Deus também de judeus que estavam lá naquela época, vivendo lá no Egito, quantas vezes deixaram de acreditar porque eles não estavam vendo nada. Eles não estavam sentindo nada. Por isso que aqui o texto está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração, mas não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense que você sabe todas as coisas. Já um filósofo, Sócrates, né, ele já disse: eu sei que nada sei. Essa é a expressão que ele utiliza. Eu sei que nada sei. Por todo o conhecimento que ele já teve durante a sua existência. E ele deixou tudo isso registrado. Mas a Bíblia está dizendo: não te estribes no teu próprio entendimento. E você precisa reconhecer em todos os teus caminhos. Reconhecer a presença de Jesus. Reconhecer a presença de Deus. E Ele endireitará as tuas veredas. Tecnologia, né?
Irmãos, então ele fala que reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, realmente, meus queridos irmãos, ele é um convite à confiança total em Deus. Sem necessidade de depender somente do nosso próprio entendimento, do nosso raciocínio, da nossa mente. Ele está realmente querendo que nós busquemos a orientação divina em todas as nossas ações. Tudo que quisermos fazer, nós precisamos colocar primeiro diante do altar do Senhor, para que Ele possa nos orientar a maneira como nós devemos fazer. Eu já comentei aqui com os irmãos também, nós temos assistido alguns episódios aqui da Rede Record aí de Reis, e agora está passando Jó. Alguns atores já deram esse testemunho. Quando eles estavam fazendo o papel deles, que eles tiveram que decorar o texto, que tiveram que decorar a ação, como é que eles iam fazer ali naquele evento ali, muitos se encontraram com o Senhor Jesus. E eles declaram isso. Eu agora sou um cristão, porque agora eu conheço o que é que a Bíblia está dizendo. Ele representando e ele estudando, ele teve que ler e ele conhecer. O Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Assim nós pedimos que o Espírito de Deus fale ao seu coração a cada momento, a cada decisão que você precisar tomar em suas vidas. A confiança que realmente não é abalada na providência divina. Quero também comentar com os irmãos aqui essa imagem aí, né? A essência da confiança inabalável em Deus. Quando nós estamos falando de essência da confiança inabalável em Deus, nós estamos lembrando aqui que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo aqui numa constante batalha. A luta continua, como eu já disse para os irmãos que eu vi essa frase lá em Angola, porque é usada para a guerra lá, mas eu trouxe para mim. A luta continua, mas a vitória é certa. Nós estamos em constante mudança, em constante luta. Nós temos várias questões que nós precisamos cuidar todos os nossos dias, pensar de acordo com aquilo que Deus quer que pensemos e colocando todas as nossas preocupações no altar do Senhor, para que Ele responda às nossas dificuldades e saber que a tua confiança em Deus. Eu quero fazer aqui uma comparação aqui. Alguém já viu aqui uma âncora de navio de perto? Alguém já viu de perto aqui essa âncora do navio, não? Alguém já viu? Sim ou não? Mas já viu a âncora, né, no navio lá, né? Aquela âncora é um ferro muito pesado, que quando eles soltam aquela corrente, aquela âncora vai lá no fundo e ela se choca lá no fundo e ela trava. E aquele navio não sai daquele lugar porque ela está ancorada ali. Assim é a confiança que nós precisamos ter em Deus, sabendo que Ele é uma âncora que está nos sustentando, que está realmente nos ajudando a suportar as dificuldades. Falando a respeito do navio, né? Suportando aquelas ondas ali, para que eles não cheguem a tombar ali e a se afundar. Então, essa é a referência que nós estamos conversando com os irmãos aqui. E quando eu falo de convicção, falo de realmente acreditar naquilo que Deus está nos falando, nós estamos falando de algo que é profundamente forte para cada um de nós, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Todas as lutas que nós temos, todas as lutas que enfrentamos, sempre há um propósito. Sempre há um propósito. Sempre há um bem maior aí, onde a mão de Deus que vai nos guiar a cada instante. Mas o que nós precisamos é como essa foto está mostrando aí. Estarmos de joelhos aos pés da cruz. Confiar de que Deus está olhando por cada um de nós. Quando realmente nós cultivamos, irmãos, quando nós realmente cultivamos essa imagem, essa confiança que nós temos aí, vai nos mostrar realmente uma viagem, né? Uma jornada de fé e de entrega totalmente. Isso está realmente trazendo um significado para nós, que é justamente nós reconhecermos que nem sempre nós compreendemos os caminhos de Deus, mas que a sua sabedoria, o seu amor, a sua
bondade infinita, como nós cantamos aqui agora, e os seus planos são perfeitos para todos nós. Quando nos apoiamos em Deus, nós encontramos paz em meio a todas as tempestades que nós estamos enfrentando, justamente para nos trazer força e trazer também superação de todos os desafios que nós encontramos pela frente. Quando nós fazemos isso, nós colocamos os nossos joelhos diante do altar do Senhor. E eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, que esta verdade que nós estamos comentando aqui com os irmãos, possa realmente fazer morada nos nossos corações, trazendo essa inspiração de poder viver com esperança, de poder também testemunharmos o poder que Deus tem transformado as nossas vidas, através da fé, através de tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui, e podemos dizer: Deus existe, Deus é forte, Deus é fiel, e Ele está pronto para nos ouvir quando nós precisamos dele. O que nós precisamos é ter a ação de poder orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Para nós chegarmos no próximo texto aqui, eu gostaria de convidar os irmãos aqui agora para acompanhar aqui algumas situações. Veja bem, Romanos 8, 28 está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, olha que texto forte. Sabemos que todas as coisas, ele não fala algumas coisas, ele está falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós precisamos confiar de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Outro texto que estamos trazendo aqui para os irmãos é esse que está na tela aí. Mateus 10, 30, 31. Olha só que interessante. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois o que eu estou falando. Não temas. Porque Deus sabe todos os números de cabelos que nós temos. Quando temos. Nada pessoal, por favor. Mas Deus conhece todas as coisas na nossa vida. Tudo. Quando Ele traz essa expressão, Ele conhece o número de cabelos, quantos fios de cabelo você tem na cabeça, é porque Ele conhece todos os detalhes. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que Ele fala: não temas. Então creia. Quando você tem alguma dificuldade, você tem algum plano na sua vida, você tem algum projeto na sua vida, coloque diante de Deus em primeiro lugar. E aguarda, porque Ele vai te dar a resposta. Recentemente nós tivemos um testemunho de uma pessoa que falou assim: olha, eu estava procurando um determinado trabalho e não me senti bem. Não me senti bem naquela função ali. E ele fala: eu não me senti bem. Mas de repente, quando ele foi lá, o pessoal recebeu com toda alegria, com toda firmeza, com toda vontade de estar ali, recebendo ele ali naquele lugar ali. E ele então pôde pensar o seguinte: olha, aquilo que eu tinha imaginado não é aquilo que eu estava pensando que Deus tinha para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida é aqui nesse lugar. E aqui eu quero honrar a presença do Senhor. Testemunho. É testemunho. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu fui convidado para ir para Angola numa segunda etapa, numa outra empresa. E nessa época eu fazia parte do Conselho de Ministros aqui da igreja, da cidade aqui. E uma pastora orou por nós e falou: vai, porque é isso que Deus quer. E nós fomos. Irmãos, não era o que Deus queria para mim. E aí é que nós entendemos que nós precisamos estar colocando os nossos projetos diante do altar do Senhor e aguardar no Senhor a resposta. Eu fui para lá em 25 dias, mais ou menos, eu voltei. Porque tudo que foi conversado comigo aqui no Brasil, não aconteceu nada lá em Angola. Então eu falei assim: não é o meu lugar aqui.
Eu vim porque achei que estava realmente vindo na vontade de Deus. E Deus chegou para mim e falou assim: não é aqui o teu lugar. Vi pessoas morrendo na minha frente, que o país estava em guerra lá. Então Deus me trouxe de volta. E aqui estou. Amém? Aqui estou. Porque Deus tinha outros planos para nós. Então é muito importante nós estarmos colocando nossos anseios, nossas preocupações diante do altar do Senhor e esperar a resposta vinda dos lábios do Senhor. Agora, para que a gente possa ter realmente aí que nós chamamos aí do caminho para chegarmos na plenitude, algumas coisas nós temos que fazer. E eu vou compartilhar com os irmãos agora aqui. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui é uma entrega. Por isso, está escrito aí nesse texto aí, ó. Dar o controle a Deus. Não foi? Dar o controle a Deus. Deixe de lado suas próprias ambições e preocupações, entregando tudo a Ele. Aceite que os planos de Deus são melhores para você, são maiores e melhores. Planos de Deus não falham. Planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Assim diz a palavra do Senhor. Além de dar o controle a Deus, nós precisamos também fazer o quê? Olha o que está escrito aí no texto. No texto aí. Oração diária. Cultive um relacionamento íntimo com Jesus através da oração, buscando a sua presença e a sua direção em cada momento. Por isso que ele fala lá no começo, não te estribes no teu próprio entendimento. Precisamos confiar de que Deus está na direção de todas as coisas. É por isso que ele fala, buscando a sua direção, a sua presença, a direção em cada momento da sua vida. Outro ponto que ele fala aqui para você fazer, é exatamente isso que está escrito aí, olha. Obediência à palavra. Estude e aplique os ensinamentos de Jesus em sua vida, deixando que a sua palavra guie suas decisões e ações. Olha que interessante. Estude e aplique os ensinamentos de Jesus em sua vida, deixando que sua palavra guie as suas decisões e as suas ações. É Ele quem vai nos dirigir, é Ele quem vai nos dar toda a orientação. E o próximo texto aí que nós estamos trazendo aí para os irmãos, eu inverti aqui. Próximo texto aí que nós queremos trazer para os irmãos é amor e serviço. A fé expressa-se pelo amor e serviço ao próximo, espelhando a compaixão de Cristo e transbordando o mundo através de ações práticas de bondade, de amor ao próximo. Quando nós falamos isso aqui, há uma expressão que nós utilizamos muito nos dias de hoje: empatia. Sabe o que significa empatia? É se colocar no lugar do outro, para você entender exatamente o que o outro está necessitando. E não quando a pessoa está necessitando, você fala, ele que se vire, ele tem que dar conta da vida dele. Não podemos fazer isso. Que Deus pede, a fé expressa-se pelo amor e serviço ao próximo, espelhando a compaixão de Cristo e transformando o mundo através de ações práticas de bondade e amor ao próximo. E é isso que ele fala e nos ensina. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É muito importante nós termos essas informações aqui para que nós possamos ter uma vida melhor diante de Deus. Finalizando aqui, irmãos, eu gostaria só de comentar com os irmãos aqui também essa questão. Ao vivermos nessa entrega contínua, descobrimos a verdadeira liberdade e a firme alegria de ter Jesus como o centro de tudo. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Ao vivermos nessa entrega contínua, descobrimos a verdadeira liberdade e a firme alegria de ter Jesus como o centro de tudo. E aqui, então, eu quero deixar para os irmãos pensarem. Qual é o desejo de cada um de nós? Qualquer líder das igrejas,
Qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer comissão de igrejas, eles têm um propósito e eles têm realmente um desejo. Qual é esse desejo? Que a sua vida, agora, que a sua vida seja um testemunho da fidelidade e amor de Deus. Entregar-se totalmente a Jesus não é um ato único, simplesmente assim, mas é um estilo de vida. É uma maneira que você vai estar vivendo continuamente na presença de Deus, realmente buscando a presença de Deus em todos os seus momentos aqui, confiando e também obedecendo a sua vontade, obedecendo as suas leis. Isso é a chave para a verdadeira paz e também o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu pergunto, amém? Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus esteja agindo na sua vida e que você coloque a sua vida no altar do Senhor para que Ele possa usar você como instrumentos nas mãos dEle, para podermos também trazermos outras pessoas aos pés do Senhor.